Andante, olha, sobre a questão da crise, só para dizer, para lembrar uma coisa. Eu lembro que, alguns anos atrás, entre os novos tigres asiáticos, se ressaltava que as montadoras de veículos coreanos, elas estavam brilhando e que elas estavam numa posição muito mais favorável até do que as japonesas, e se enaltecia muito o processo, né, das montadoras coreanas. Passado o brilho desse advento, eu vi essa semana que todas as montadoras coreanas estão em franco declínio, inclusive em crise. Inclusive em crise. E vou dizer uma coisa, a Coreia, essa Coreia capitalista, ela foi pioneira nesse processo de automação em várias áreas. Então, eu via o Jornal Nacional, nós víamos, né, o Jornal Nacional, os jornalões, o PIG, Partido da Imprensa Golpista, enaltecendo a modernidade coreana, o exemplo da industrialização coreana, tudo muito automatizado, tudo muito moderno, o ser humano ficando para segundo lugar, e as máquinas. Eu lembro que do processo de privatização dos portos no Brasil, esse crime de lesa pátria contra a Companhia Docas, do senhor Fernando Henrique Cardoso, príncipe da privataria, se dizia que o exemplo a ser seguido na privatização dos portos era o de Coreia. A Coreia, que era tudo mecanizado, que não tinha o ser humano. E a justificativa que eu via dos pseudos intelectuais privatistas é que o trabalho no porto ele era um trabalho muito pesado e muito perigoso. E que se ele fosse mecânico, automático, ele preservaria a vida da pessoa. Isso é ridículo. Vai matar de fome, preservar. Vai matar de fome. O cara tinha o direito de se acidentar lá no porto, mas agora ele tem o direito de morrer com fome na porta do porto, vendo o robô trabalhar. É uma coisa de uma hipocrisia tremenda. E essa Coreia, ela vem dando sinais de enfraquecimento econômico e também de enfraquecimento político, porque essa Coreia é uma Coreia neoliberal. Ela é uma Coreia que ela não teve o mínimo de acolhida com o seu trabalhador. E outra coisa perigosa, comandante, que precisa tirar o véu da mentira, é que a todo momento era mostrado que o sistema educacional da Coreia produzia gênios e jovens, e nas provas de matemática, aqueles crânios, aquelas criancinhas coreanas, fantásticas, capazes de tudo e de todo, sem dizer que boa parte desse ensino é privado, sem dizer que a pressão contra essas crianças fez com que elas tenham um índice alto de suicídio, sem dizer que muitas dessas crianças que fracassam no círculo escolar são estigmatizadas pela própria família e pela sociedade, e sem dizer que não há elevador social na Coreia. Só dizer o seguinte, que se tu não conseguir avançar no teu círculo escolar, tu vai ser lixeiro, e lixeiro não vira empresário na Coreia, não. Aquela coisa de que tu chega nos Estados Unidos com meia dúzia de dólar, hoje é faxineiro, limpa a piscina, e amanhã tu é presidente da Boeing, isso aí é lá nos Estados Unidos. Na Coreia não tem essa coisa não tem elevador social. E é óbvio que essa política tensionada, vendo a Coreia popular sempre como inimiga, tem que se ver a Coreia como inimiga o dia inteiro. Você não pode ver a Coreia popular como amiga, não pode ter o menor de concórdia. Veja que nos últimos 2 anos a Coreia capitalista elevou seu nível de tensão contra a Coreia popular de maneira desnecessária, obedecendo ordens diretas de Casa Branca. Então é óbvio que isso cria uma tensão interna muito grande, coloca em contradição a sociedade, porque você vê o seguinte, do outro lado da fronteira, falam para a Coreia, falam para os coreanos da Coreia do Sul o seguinte, olha, aqui nós temos liberdade, aqui nós temos capitalismo, aqui nós somos liberais,
Aqui a gente pode fazer o que quer, aqui a gente tem dinheiro, aqui a gente pode viajar, aqui a gente pode tudo. Lá do outro lado eles não podem nada, é ditadura, não sei o quê. Só que lá do outro lado eles se aposentam, tem bem-estar social, tem casa digna, não tem favela, não tem miséria, não tem droga, não tem violência, não tem desemprego. Por mais que haja dificuldade na Coreia Popular, a economia planificada garante pouco para todo mundo. Os avanços econômicos da Coreia Popular nos últimos 4 anos fez com que a sociedade desse um salto significativo de qualidade. Aí o cara que está lá na Coreia Popular, com camisa Nike, comendo hambúrguer com Coca-Cola, com tênis bonito, telefone bonito, relógio bonito, ele não consegue entender por que ele não consegue, no final da vida, não vai conseguir se aposentar. Ele não consegue entender porque boa parte dos seus conterrâneos vivem no que a gente entende chama de favela. Vivem em guetos na Coreia. E aí se produz uma política macro na Coreia do Sul sempre muito reacionária. Sempre muito reacionária. E esse reacionarismo se volta contra essa sociedade, comandante. Você sabe tão bem quanto eu, porque esses reacionários, eles se sentem donos do Estado, e às vezes até acima do Estado. Então, quando o Wilson, agora há pouco, decidiu criar uma lei marcial, porque talvez a turma não saiba, uma lei marcial é uma lei de guerra. É uma lei de guerra, entendeu? É uma lei de guerra. A lei marcial permite, inclusive, que você atire para matar sem aviso prévio. É muito parecido com o que a gente entende de estado de sítio. O estado de sítio, a origem da palavra estado de sítio, é que antigamente as cidades ficavam sitiadas pelo inimigo e você precisava de medidas draconianas para evitar que tivesse uma revolta interna e rendesse a cidade para o inimigo, e para que pudesse resistir ao cerco inimigo, que sempre privava a cidade de comida, de água. Então, são leis, um conjunto de leis muito duros. Então, o que o Yun Sun planejava para aquela sociedade era algo muito rigoroso. Era algo extremamente violento. Porque existe esse histórico na Coreia do Sul de duras repressões contra a sua população quando ela se insurge contra governos. E eles gostam de ostentar esse nome de que são liberais apenas para serem uma antítese cinematográfica à Coreia Popular. Mas de liberais não tem nada. Nós vimos que liberal que assina a lei marcial, que promulga estado de sítio, mas que liberalismo é esse? Liberal que não aceita perder no debate no parlamento? Liberal que não quer ser fiscalizado? Liberal que não compreende que no voto a gente ganha e perde? Então, me preocupa, e o que eu quero chamar de novo a todos e todas que estão aqui conosco a atenção, como é que seria o dia seguinte desse golpe? Ele pretendia estabilizar o país para que lado? As tensões iriam ser elevadas. O partido que ele estava golpeando tem a maioria dos votos no parlamento e tem, em tese, maioria dos votos entre a população. Então ele estaria rasgando essa democracia liberal coreana múltiplas vezes. Agora, quem é esse homem? A turma brinca aí, a turma que eu já falei hoje, chama ele de o Deltan Dallagnol coreano. É um homem ligado ao setor jurídico, punitivista, próximo do Departamento de Estado americano, tem uma espécie de lavajatismo introjetado, né? E a gente deve imaginar, a gente sabe como é que essa turma se sente. Os puros sentem-se acima da justiça, da Constituição. Não é isso, comandante?